Como aprender a viver sem te comparares? Quantas vezes já te sentiste mal sem saber porquê, até perceberes que estavas a medir a tua vida com a régua de outra pessoa? Vivemos numa sociedade onde tudo parece uma competição disfarçada. Quem tem mais sucesso, quem é mais bonito, quem viaja mais, quem é mais seguido, mais amado, mais produtivo. Comparar-nos tornou-se automático, inconsciente, viciante até. Mas aquilo que parecia só um hábito inofensivo vai silenciosamente corroendo a autoestima, sabotando a paz e travando o crescimento. A comparação é como tentar correr com sapatos que não são teus. Dói e não te leva a lado nenhum. Para aprender a viver sem te comparares, precisas primeiro de reconhecer. Não é suposto seres como ninguém. A tua vida não é uma réplica, mas uma obra original. Tu és incomparável e é aí que está a tua força. Comparar-se, no entanto, é natural. O cérebro humano compara para entender o mundo. Mas o problema começa quando a comparação deixa de ser uma ferramenta e passa a ser uma medida de valor pessoal. Quando não tens uma noção clara de quem és, procuras referências fora de ti. A vida dos outros passa a servir de espelho, ainda que distorcido, para tu te definires. Vivemos expostos a métricas, curtidas, seguidores, prémios, aparências. O foco deixou de ser e passou a ser parecer. Isso alimenta o vício da comparação. A raiz mais profunda da comparação é a crença de que não és bom o suficiente. A vida dos outros parece ser melhor porque, no fundo, sentes que devias ser mais. Comparamos-nos com os outros sempre quando nos sentimos pior e comparamos-nos com o melhor que os outros mostram. O novo livro era uma vez um livro de autoajuda diferente de todos. Quando tu te comparas, literalmente, tu afastas-te de quem és. E pior ainda, tu perdes o melhor de ti. E porquê é que perdes o melhor de ti? Porque quando tu te comparas, tu queres ser como alguém. Ou melhor do que esse. Para ser aceite, para ser reconhecido. Só que aí entras numa coisa terrível, iminente, inerente à comparação, que é a competição. E quando tu entras em competição, tu vives em constante ansiedade e sofrimento, porque tens sempre que ser o melhor. Enquanto que se tu não te comparares, tu só tens de ser tu próprio, autêntico, em conformidade com a tua verdade. E aí não há sofrimento. O sofrimento existe quando te comparas. E normalmente, como eu dizia ali atrás, tu comparas os teus bastidores com o palco do outro. E devias era olhar para os bastidores do outro, mas o outro não te mostra os bastidores dele. Ele só te mostra o palco, porque ele treinou para mostrar fora aquilo que ele próprio não é. E quando tu comparas, porque te sentes, como estás, com aquilo que tu vês, tu sentes-te menos. Então tu esforças-te no sentido de ser pelo menos igual a ele ou melhor. E isso só te destrói. Destrói a tua autoestima. Destrói a tua evolução enquanto ser humano. Porque tu não estás a criar quem tu és, mas estás a criar um personagem para sobreviver numa vida que tu julgas que é difícil de ser enquadrado e ser aceite. Quando tu deixas de te comparar com os outros, tu passas a ser tu próprio, a criar a tal história original. E que o teu medo é que a tua história seja inferior à dos outros. Mas não é. É diferente. E quando tu olhas para a tua história e aceitas a tua história vale mais do que todas. Porque é a tua história.
E não importa se o outro ganhou não sei quantas medalhas, se o outro vendeu não sei quantos não sei quê. O que importa é o que é que tu estás a fazer que tem a ver contigo. O que é que tu estás a fazer que tem a ver com a tua autenticidade. Porque se tu não fores autêntico, se tu vais ter naturalmente que te comparar com os outros para ser aceito, para não ser rejeitado, para uma infinidade de coisas que te afastam da tua verdade e de ti próprio. E não é para isso que tu estás aqui. Tu estás aqui para seres tu próprio, criar a tua história, independentemente da aprovação dos outros. Isso vai-te dar a tal maturidade emocional, a tal maturidade em termos de responsabilidade pelas tuas emoções e pelas tuas escolhas, que te vão dar uma liberdade imensa. E o prazer, porque é assim, quando tu te comparas com os outros e até consegues ser melhor que os outros, passado pouco tempo esvazia-se. Porque vai aparecer outra pessoa que é melhor que tu e tu tens que ser ainda melhor que ele. Eu sei disto porque quando eu trabalhei na Sonai, quando eu fui diretor-geral de empresas da Sonai, eu estava sujeito sempre a uma competição permanente. E eu vivia em ansiedade, em stress, em sofrimento para ser sempre o melhor. E é verdade que, de um momento para o outro, isso ruía, porque aparecia alguém mais novo, mais inteligente, mais isto ou mais aquilo, e obrigava-me a maior esforço. E não é por acaso que eu acabei por ter um esgotamento nervoso. Porque ninguém consegue competir eternamente com os outros. A única pessoa com quem tu te podes comparar é contigo. E porquê? Porque quando tu te comparas contigo, tu não sofres. Tu só podes melhorar. Porque tu olhas para ti e pensas, ontem como é que eu estava? Como é que eu estou hoje? O que é que eu preciso fazer para melhorar a forma como eu estou comigo? Para melhorar o conhecimento que eu tenho de mim, o conhecimento do mundo. A comparação, como eu dizia ali atrás, é o cérebro que faz para se proteger. Não é? Mede o inimigo. Mas tu não és inimigo de ti próprio. Tu és o teu melhor amigo. Tu és aquele único que pode não te sabotar e que está sempre do teu lado para te ajudar a construir a tua vida. Por isso, se queres te comparar, compara-te contigo. Como é que eu estou hoje? Estou melhor do que ontem? Ótimo. Não. Porquê? O que é que eu tenho que mudar? O que é que eu tenho que fazer? Quais são as consequências desta minha escolha? Sabes? A vida não são os outros. A vida começa em ti. E quando a vida começa em ti, tu ganhas uma capacidade enorme de te poder dar aos outros sem te esvaziares. Quando tu te comparas com os outros, tu nunca te podes dar aos outros mais do que aquilo que tu adquires quando te comparas. Pensa bem sobre isso. Ser autêntico. E ser autêntico não é ser mal educado e dizer as verdades todas que nós queremos. Não é nada disso. Ser autêntico é seres tu próprio. É estar sintonizado com aquilo que tem a ver contigo. Com as coisas que te dizem respeito, que fazem sentido para ti. Porque são essas que vão te ajudar a conhecer-te melhor, a evoluir e a ganhares a tal maturidade emocional necessária para teres uma vida com muito mais paz. Pensa bem sobre isso. Muito bem, se gostaste deste vídeo, coloca aí um gosto, subscreve o meu canal, não te esqueças de clicar no sininho em todas as notificações para seres notificado de cada vez que eu publicar um novo vídeo e oferece este meu novo livro. Oferece este livro de autoajuda a todos aqueles que tu entendes que precisam de retificar muita coisa na sua vida para serem mais autênticos e para não se compararem com ninguém e não viverem num permanente stress e sofrimento. Ninguém merece isso, muito menos tu. Um grande abraço.